Que honra! Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver, Los Catimbeiros no ar. Como vocês já podem ter visto, de cara nova, nome novo, quadro novo, mas a mesma essência. O primeiro episódio do nosso Luz Papo, o nosso quadro de entrevistas. E como vocês já sabem, nunca estou só. Hoje tenho comigo a presença do meu grande amigo que infelizmente, não esteve presente nos episódios anteriores, mas tenho a honra de apresentá-lo novamente. Carlos, bom dia. Bom dia, Ricardo. Fala, meus amigos. Hoje é um dia muito especial, a estreia de um quadro novo, um momento que pra gente é incrível. Que isso, cara? Você foi lembrar que eu não participei da maioria dos episódios. Mas é a Você foi realidade. levar pra A esse gente tem que ladinho. trabalhar aqui com a verdade, né? Que isso, que cara. Mas a gente sabe que o Eu departamento médico ele é complicado. vou relevar essa parte, Eu te amo também, porque fica tranquilo. hoje. Cara, falso. Porque Ai, hoje é que uma. mentira, cara. Porque hoje é um dia muito especial, um dia diferente. A gente tá estreando algo novo. Vocês aí já estão vendo, estão sabendo que vai começar esse novo quadro. Acho algo absurdo. E queria passar a voz agora para uma pessoa muito especial pra gente no momento. E se apresente, Safira. Fale pra gente. Bom dia todo mundo. Eu tô muito agitada e ao mesmo tempo feliz de estar aqui e estar tendo essa oportunidade de compartilhar sobre alguns assuntos assim da minha vida, da minha experiência. E tem sido muito boa, ao mesmo tempo que complicada, mas que tudo junto assim tá oferecendo para todo mundo a possibilidade de aprender sobre algumas coisas. Eu tô aprendendo algumas coisas e acho que os meninos também hoje vão estar aprendendo algumas coisinhas pelo que eu vou ter que contar. Então, tô aqui hoje, né, para falar um pouquinho da minha experiência como uma brasileira que mora na Itália, que tá inserida no mundo do futebol, por questão de trabalho. Eu trabalho nos estádios e eu vou estar contando um pouquinho de como que é a minha rotina, de como que eu cheguei, a trabalhar, a arrumar esse trabalho, como que é, o que que eu faço. Então, assim, dá uma visão amplo, assim, 100%, 360 graus do que eu faço. E, resumidamente, é isso. É uma honra, inicialmente, né? Obrigado, Safira, pela sua presença. Obrigado também ao Carlos. Obrigada a novamente. vocês. Brincadeiras à parte, né? Pela presença. Eu que agradeço vocês. Só dando um disclaimerzinho, tá? Antes da gente adentrar ao nosso papo por si só, nos sigam nas redes sociais, @loscatimbeiros em todas as redes sociais, lembrando, tá? Nos siga no Instagram, no X, no TikTok. Para você que está nos ouvindo no YouTube, deixa um likezinho. Para você que nos ouve na sua plataforma de áudio favorita também, pô, deixa um gosteizinho, compartilha com os amigos, que é muito importante pra gente. Esse é o primeiro episódio do nosso novo quadro, né, o Luz Papo, que é um quadro de entrevistas, mas sempre mantendo a nossa essência, o que é o primordial. Mas, sem mais delongas, um grande abraço, né, Carlos, pro João e pro Léo, que infelizmente não puderam estar com a gente hoje. Eu já falei demais. Essa é a grande verdade. Essa é a grande realidade. A primeira pergunta que eu tenho a fazer a Safira é a seguinte: quem é Safira Luna? Essa é uma boa pergunta. Então, eu Safira Luna, nascida e crescida em Pernambuco. Eu, em 2017, me mudei aqui para Itália, para Turim, com o meu irmão. E desde então, a minha vida ela tem sido toda aqui na Itália, né? Eu não voltei mais para o Brasil desde que me mudei. E, na verdade, minha mãe, ela veio para cá em 2014, porque enfim, ela teve a minha irmã e tudo mais, então ela veio para cá um pouquinho antes, e logo em seguida eu e meu irmão, a gente veio. Então, a minha vida aqui, ela tem sido tudo, morar com a família, como eu falei um pouco antes, a questão do arrumar um trabalho. Eu arrumei esse trabalho há pouco tempo, então tá sendo uma primeira experiência pra mim. E caramba, que primeira experiência, tá sendo da hora. Mas sim, esse é só um pedacinho de quem eu sou, na verdade. Tem muitas outras coisas, mas daria, assim, um podcast de 10 horas, eu acho, se eu tivesse que falar tudo sobre mim. Mas esses são os aspectos, acho que, mais importantes, essenciais para o que a gente tem para discutir hoje. E se tiver qualquer outra dúvida de vocês, né, durante o episódio, durante a entrevista, vocês podem perguntar tudo,
porque eu acho que por conta da estação, nem eu sei muito bem o que falar sobre mim, mas qualquer coisa que transparecer durante essa entrevista que vocês quiserem esclarecer, eu tô aqui pra falar tudo. Só lembrando também, passando a palavra pro Carlos, obviamente. Nada formal, né, gente? Vocês nos conhecem, claramente. Não somos assim, então as dúvidas serão tiradas, mesmo por ser um quadro novo de entrevistas. Sempre manteremos a nossa essência, meu querido. Pode ir. Isso é um fato. Pra gente também tá sendo algo novo, algo totalmente diferente. E um ponto que eu tenho muito importante, muito legal pra saber, tipo assim, você tá aí há, vamos supor, basicamente 9 anos, quase 10. Não, eu tô aqui há mês que vem, vão fazer 7 anos que eu tô aqui. 7 anos. Você Eu voltei em foi. 2017, Ah, em abril de você foi um pouco 2017. depois. E nunca voltou pro Brasil. Não, nunca voltei. Eu morei sempre aqui. Infelizmente, assim, tendo que lidar com a questão de ter mais irmãos, por exemplo, é um pouco difícil ter a possibilidade de viajar, sei lá, todo ano, como algumas pessoas que eu conheço, alguns brasileiros têm a possibilidade, né? Eles vão pro Brasil durante as férias e tudo mais. Já eu nunca fiz isso. Foi uma questão até econômica mesmo, de que, caramba, as passagens são absurdamente caras. Caríssimo. São muito caras, tipo, eu não sei, acho que estão pelos, sei lá, 700, 800 euros, até mais. Aí você E- para fazer uma conversão vezes 6 aqui. Nossa, eu nem sei, eu sou péssima em matemática, então, ó, já paguei nesse tempo pra fazer isso. Se vocês quiserem fazer conversão, usem o Google, porque eu sou péssima. É muita coisa, só quero dizer isso, é muita coisa. É muito. Não importa o número, mas é muita coisa. Então, esse número, assim, por 4, né, que seria no caso eu, meus irmãos, a minha mãe, possivelmente também meu padrasto, então até por 5, seria um preço, assim, um pouco complicado de achar do ano pra viajar. Então, infelizmente, eu não voltei mais pro Brasil desde que eu me mudei. Então, isso também meio que me obrigou a me adaptar de uma forma muito mais profunda e rápida à cultura do país, às pessoas, à rotina. Então, também tem essa parte boa, digamos assim. Agora, tipo, tentando chegar onde eu queria chegar, a minha pergunta em si, como você conseguiu manter esse português? O português é ótimo. Eu queria entender esse ponto. Sério? Meu Deus. Sério. Ai, essa é uma coisa que... Ai, primeiro, obrigada. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque muitas vezes eu acho que o meu português, ele tá aos pouquinhos perdendo a força dele, sabe? Porque, claramente, estando inserida em um ambiente onde eu sou obrigada a falar italiano, tanto para os meus estudos, quanto para as minhas relações, assim, com os meus amigos, em casa mesmo, porque meu padrasto fala italiano, então, em casa também eu tenho que falar italiano. No trabalho, em qualquer ambiente que eu vou, o italiano ele tem sido a minha primeira língua. Então, eu sinto que meu português ele já não tá tão bom quanto antes, mas caramba, esse elogio agora pra mim foi tudo, porque tem algumas pessoas que falam pra mim que, sei lá, talvez algumas palavras, algumas coisas, elas têm ficado meio italianizadas. Então, esse é um aspecto que me deixou um pouquinho triste, porque eu falei, poxa, eu não queria estar perdendo o que é a minha língua. Mas, ai, obrigada por vocês terem apreciado o meu modo de expressar na minha língua mãe. É muito importante pra mim. Eu não sei como é que eu fiz pra manter, mas eu tô tentando, tô me esforçando, eu juro. Mas, obrigada, gente. Que é descansar, tipo, como você não tem tanto mais aquele contato, e você conseguiu manter, pô, é algo absurdo, tá muito bom, sério. Bom, é que assim, eu tento conversar com um pessoal da minha igreja do Brasil, sempre, né, que eu posso, que eu tenho a possibilidade, eu faço ligação, mando mensagem, eu me esforço para manter esse contato e me obrigar também a estar sempre refrescando a memória sobre a questão da língua. Eu também leio alguns livros em português, às vezes, eu leio notícias, então eu vejo muitos vídeos também, eu gosto de ouvir alguns outros podcasts, assim, documentário, essas coisas. Então, o que eu posso consumir de conteúdo em português, eu consumo pra estar sempre me relembrando de coisas essenciais. Então, talvez esse seja o motivo de eu ter mantido um português ainda consideravelmente limpo. Só para não perder o gancho, já quero puxar mais uma pergunta e eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas provavelmente terão. Como é que foi para você a tua adaptação, né? Porque, pô, você sai do Brasil nova,
vai para um país diferente, uma cultura totalmente diferente, a questão da língua, então, nem se fala. Como que foi a adaptação para você nesse sentido? Então, é difícil explicar como é que foi a minha adaptação, principalmente porque, sendo muito nova, eu me mudei quando eu tinha 13 anos, agora eu tenho 19, quase 20. Quando eu me mudei, claramente o primeiro sentimento foi de, tipo, nossa, uau, eu tô indo pra outro país. Não, tipo assim, o lugar de onde eu venho, Pernambuco, eu, pelo menos, nunca vi muitas pessoas saindo do país tendo essa oportunidade. Então, a minha primeira reação foi, nossa, minha mãe, ela quer que a gente vá pra Itália, já ela tá morando agora, que da hora. Só que junto a esse sentimento de animação, também teve um sentimento de medo por, assim, perguntas que eu acho que são completamente normais de se fazerem quando você vive de país e, tipo, nossa, e a escola? Principalmente a escola era um medo muito grande meu. Tipo, como é que eu vou me adaptar? Como é que eu vou fazer as provas? Como é que eu vou falar com as pessoas? Como é que eu vou comunicar e expressar as minhas dificuldades? E a língua? Então, era uma mistura de euforia e de medo, mas que depois se traduziram em uma coisa muito automática, do tipo assim, ok, eu tô aqui, eu preciso me acostumar, é quase como uma questão de sobrevivência, sabe? Então, eu preciso fazer alguma coisa, e essa mudança precisa acontecer rápido. Então, em uma questão de poucos meses, eu me acostumei com a língua, eu já, acho que mais ou menos com 6 ou 8 meses, eu entendia o italiano quase perfeitamente Caramba. e não falava, assim, falava algumas coisas, mas de um jeito muito, como pode dizer, contaminado ainda pelo português. Só que depois, já com 1 ano e meio, mais ou menos, eu conseguia me comunicar, pelo menos dizer as coisas mais essenciais, assim, que eu precisava. E o resto, e me acostumar com culturas, amizades, não foi muito difícil, até porque a Itália, ela é um país que tem muitos estrangeiros, mas assim, muitos estrangeiros. Tem gente de todo lugar do mundo, tem gente, como eu estava falando antes, vem da América Latina, tem gente que vem da Filipinas, muitos africanos também tem aqui. Então, é um país que está acostumado a pessoas estrangeiras. Então, eu não, pelo menos, não imediatamente tive que lidar com, como pode dizer, uma estranheza, sabe, do pessoal sobre mim. Foi, em questão de amizade, foi muito tranquilo. Então, não sei dizer, foram muitos sentimentos, mas que eles foram metabolizados, assim, digeridos com uma certa facilidade, eu posso dizer. Podemos dizer, então, que hoje a adaptação é 100%, completamente adaptada, Sim, sem problema nenhum. pelo menos com algumas questões mais simples, sim, como amizade, língua, cultura e tudo mais, O que sim. você mais Eu, sente dificuldade hoje ainda? eu sinto muita dificuldade em aceitar. Isso não tem a ver como pode dizer, relações entre pessoas, a relação eu e a língua, não esse tipo de dificuldade. A minha maior dificuldade de aceitar esse país é a questão da burocracia. É muito complicado morar aqui sem ter um cidadão, ou então sem ter um documento de permissão para estar no país que seja permanente, porque é um processo muito chato, é um processo Te frustrante, limita também de fazer muitas coisas, né? muito. Nossa, eu não quero que esse podcast vire um podcast sobre a burocracia italiana, mas, por exemplo, o verão tá para chegar aqui, a gente não tá muitos meses longe do verão, e como de costume, eu sempre viajo no verão, eu gosto de viajar e tudo mais, só que eu não posso sair da Itália esse ano por uma questão de documentos. Então eu vou ter que ficar. O único país que eu poderia voltar com voo direto seria o Brasil. Mas, fora isso, eu não posso viajar sem esse documento que está agora sendo renovado. Então, eu vou ter que ser obrigada a ficar aqui. Então, tem um pouco de frustração, sim, em questão da burocracia, mas pelo resto eu acho que 100% adaptada. Isso é muito legal. O grande ponto também, pô, e o rango aí, como é que é a situação? Tem alguma dificuldade? Então, Pô, mas é brincadeira, pô. Tá zoando. Dificuldade é sacanagem. Ô, a pizza do Brasil não é melhor que a daí? nossa. Então, foi uma pergunta dele. Pô, tu vai comprar uma briga à toa, não faz isso não, velho. Ela, pô, Olha. a gente tá aqui, ela tá lá. Não faz ela comprar essa briga à toa, Olha. não. Tô brincando, não precisa responder. Não precisa responder. Não. É só pra colocar lenha na fogueira. Eu acho que a pizza italiana, ela é muito overrated. É muito super valorizada. Super valorizada.
Ai, Também. nossa, país a pensar, porque isso que é aquilo. Mas, sinceramente, eu acho que a nossa criatividade com comida, por mais que não seja originária do nosso país, o brasileiro, ele consegue dar um toque de alguma coisa Esse tem que ser especial. estudado, Então, essa é a cuidado. criatividade. Brasileiro É, mandou. então, tipo assim, na Itália você nunca vai encontrar pizza com estrogonofe. E pizza com estrogonofe é muito bom. Então, tipo, gente, pelo amor de Deus. Nossa, tem uma coisa muito engraçada, uma curiosidade muito engraçada. Tem um lugar que fica aqui no centro da cidade, um restaurante, que é um restaurante japonês, né? Sushi, essas coisas. Só que não é um sushi normal, porque o nome do restaurante é Sushi Brasileiro. Eu já imaginei. O lugar não vende somente sushi, eles vendem sushi brasileiro. Então isso significa que tem alguma coisa a mais. Então, sinceramente, essa é a minha opinião. Churrasco. Nossa, churrasco. Nossa, pra mim, nossa culinária, sinceramente, não tem preço. Perdão, Itália, mas ó. O ponto que eu queria falar também era isso. Tipo, tem uma diferença muito grande na alimentação aí, nas coisas que você tem, tipo, no local. Seja, tipo, Olha. você tinha um costume ali, tipo, de alimentação lá diferente. Acho que até diferente do nosso aqui, do nosso estado de São Paulo. Isso eu tenho certeza. Mas quando você chegou aí, foi um pouco difícil? Foi totalmente fácil? Eu sou uma pessoa que eu como de tudo, tá? Eu não tenho problema com comida. Pra mim, qualquer comida é ótima. Então, não tive problema em me adaptar em questão de alimentação. Claramente, assim, no Brasil, nosso modo de comer é diferente, principalmente. Quer dizer, eu nem sei se eu posso falar principalmente no Nordeste, porque eu não sei em outros estados. Mas, pelo menos, a minha rotina alimentar no Brasil ela era um pouco diferente. Tipo, aqui, os italianos, o café da manhã deles é quase 100% doce, assim. Não só italianos, mas europeus em geral, os franceses também, eles têm esse costume de tomar café da manhã com coisas doces. Então vai ser tipo um café de croissant ou algum docinho, alguma coisa pequenininha, só pra, sabe, introduzir ali alguma coisa nesses primeiros horários da manhã. Já no Brasil, pra mim, eu tava acostumada a bater um cartão de cuscuz com ovo de manhã, entendeu? O que pra eles tipo assim, estranho eu dizer que eu como, sei lá, comida pesada de manhã. Um sanduíche, sei lá, comidas típicas. Assim como, tipo, no almoço, eu sempre fui muito acostumada a comer comida pesada, né? Tipo, muito feijão, muito arroz, coisa com farinha. Já que eles são um pouco mais leves sobre isso, apesar de ter um grande consumo de macarrão, de massas em geral, mas eu acho que a culinária brasileira ela é bem mais pesada, então o único ponto em que eu tive que me acostumar foi a comer um pouco mais leve, até pratos um pouco mais menos carregado, digamos assim. Mas em geral, pra mim ter comida, eu comendo tá ótimo. Então não importa o que eu tô comendo, se eu tô comendo tá bom. Isso é muito legal, velho, porque eu tenho alguns achismos muito doidos da minha cabeça. E assim, Como por exemplo, a gente aqui no Brasil tem mais contato com a culinária de fora muito por filmes e séries, assim, né? Não no dia a dia. E, cara, tem em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, pô, a refeição do café da manhã deles, pô, é praticamente um almoço, né? É uma loucura. Sim, Cara, opinião sobre a culinária dos Estados Unidos é bem péssima, mas a minha também, mas enfim. É meu sonho. Comer, não lá, mas comer igual lá. Nossa, fica grandão assim, ó. Pô, mas aí é outra parada. Mas eles têm um costume tipo, café da manhã é a refeição mais importante do dia pra eles. Então, Tanto que, tipo, exatamente. O jantar pra eles é nada. Eles vão comer um lanchinho, um pedaço de pizza, tá ligado? O café da manhã deles é regado. Ovos mexidos e salsicha, linguiça, bacon. Nossa, cara, tá louco. Pô, só no café da manhã você engorda uns 2 quilos. Ó, uma coisa que eu também acho, aqui pra gente é estranho, lógico, pra mim é muito estranho. Eu tipo, almoçando tomando leite. Pra eles lá. What the hell? Não, Sim. eu vou falar pra vocês. Tipo, uma das jantas mais comuns pra mim no Brasil, comer quando eu não tava com muita vontade de fazer comida, sei lá, era tipo, simplesmente comer um pãozinho torrado com manteiga e tomar um copo de leite com Nescau. Pra mim, isso era janta. Se eu falar pra um italiano que eu comia isso na janta, é provável que eles, tipo, nunca mais falem comigo, Você entendeu? olha muito torto, né? Não, porque pra eles janta é comer, tipo, bisteca, comer macarrão, comer risoto. E, tipo assim, na minha cabeça, Refeição mais pesada, né?
do dia, talvez. Então, na janta eles carregam muito, já no almoço eles são mais tipo salada, talvez um macarrão sim, mas um macarrão um pouco mais leve, até porque eles têm muitos tipos de macarrão, Hum, muitos tipos de acompanhamentos para macarrão e tudo mais. Então, são coisas bem mais leves, assim como o café da manhã. Então, no Brasil, para mim, pelo menos, essa era a minha rotina. Eu não sei se todos os nordestinos são assim, mas a minha rotina alimentar ela era quase tipo o contrário da italiana. Eu comia muito pesado no café da manhã e depois na janta qualquer coisa tá bom, já que não. E outra coisa, eles também são muito acostumados, assim, a uma etiqueta na hora da refeição. O que eu também não sei se era só eu que não tinha esse costume, se outros estados, outras pessoas no Brasil têm esse costume, mas pelo menos na minha família não era muito assim, todo mundo comer junto, sabe? Ou todo mundo comer na mesa, todo mundo montar a mesa. Eu Bom, posso estar falando uma atrocidade muito grande, mas eu acho que aqui no Brasil a tendência é que isso aconteça muito menos do que o, entre aspas, normal. Então, já que é muito comum, é considerado quase tipo um momento da família pré-janta, que é tipo dos filhos irem lá e montar a mesa. Então, põe a toalha de mesa, põe os pratos certinho para todo mundo, os talheres que vão ser usados, copo, tudo, preparando a mesa e depois também é quase como se fosse um ritual. E depois todo mundo tirar a mesa, e o resto é o resto, porque só lavar a louça e tudo mais. Mas é quase como um ritual mesmo, assim, pô, é estranho e em família isso não se faça. Na minha casa, a gente faz sim, só que de uma maneira muito mais simples. Tipo, a gente pergunta quem quer comer, bota os pratos na mesa, todo mundo senta, come e acabou. Só que tem alguns amigos meus que, tipo, não, todo dia, na hora da janta, todo mundo tem que sentar junto, todo mundo monta a mesa certinho, com tudo que precisa, sabe? É uma coisa bem, que eles são bem apegados. Então, isso aí também é uma questão, um pouco de diferença. A etiqueta na hora das refeições, principalmente da janta. Tem outra coisa também, só que... Perdão por interromper. Perdão. Não, siga. Não, era só mais uma informação que, assim, era uma coisa que eu tive que me acostumar no comecinho, quando eu me mudei pra cá. Quando a minha mãe, quer dizer, quando a gente tava morando com o meu ex-padrasto. E ele era uma pessoa que costumava... Ele era 100% italiano, nasceu aqui e tal. A gente costumava, tipo assim, a gente só pode começar a comer quando todo mundo estiver na mesa. Então, se, sei lá, alguém tá preparando alguma coisa, não terminou, mas a comida já tá na mesa, geralmente a gente espera. Ou então a gente só se levanta quando a última pessoa terminar de comer. Isso agora não é uma questão muito frequente com o meu atual padrasto. A gente é muito mais assim, flexível, sabe? Tipo, levanta quando quiser, come quando quiser, não precisa esperar ninguém. Mas por alguns, acho que um aninho da minha vida, mais ou menos, quando minha mãe tava com o meu padrasto, a gente tinha esse costume de esperar que todo mundo estivesse na mesa e só podia levantar depois que todo mundo tivesse terminado. Isso é interessante. Agora, a pergunta que eu queria fazer, e também eu acho que muitas das pessoas que estão nos ouvindo têm a dúvida, qual é a ligação dessa feira com o futebol? Essa é uma pergunta interessante, porque... Então, assim, acho que até alguns meses atrás, vamos exagerar, vamos dizer até um ano atrás, mais ou menos, eu detestava futebol, assim, era uma coisa que eu não entendia, eu não sabia absolutamente nada, já era muito saber o que significava um gol. Eu, sinceramente, nunca tive interesse, nunca. Assim, o pessoal falava de futebol e eu já fazia aquela cara de tédio, sabe? Ai, que saco. E é muito estranho por justamente ter vindo de um país em que o futebol era muito apreciado. Só que, justamente depois de ter começado a trabalhar e estar inserida nesse mundo assim, de estágio, de jogo e eventos esportivos, eu fui começando a entender um pouco mais de por que as pessoas elas apreciam tanto o sentido do torcer, de ter um time, de ver os jogadores lá, sabe, dando o melhor deles pra, entendeu? Fazer o que eles têm que fazer. Então, eu comecei a mudar um pouco mais a minha visão sobre isso. Só que no começo, realmente, era uma coisa que eu detestava. Eu nunca fui torcedora, nunca tive muito interesse sobre isso. Na verdade, assim,
Em questão de time, em Pernambuco, eu não sei muito se vocês conhecem times de Pernambuco, mas os principais, assim, são o Sport e Santa Cruz, né? E tem uma rivalidade absurda entre esses dois times. E digamos que a minha família, pelo menos por parte de mãe, eles sempre foram mais, assim, sempre tiveram uma simpatia mais pelo esporte. E mesmo sem entender, eu também simpatizava com esse time. Só que eu nunca entendia realmente o que estava acontecendo, ou por que que eles tinham essa simpatia pelo esporte. Mas era assim, pra mim, esse era o máximo do futebol que eu podia comentar sobre. Ah, eu torço esporte, fulano torce Santa Cruz, acabou. Esse era o máximo de interação que eu tinha. Já agora, eu converso de futebol, eu vejo jogos, até quando eu tô fora do estádio, quando eu não tô trabalhando, eu converso com os amigos sobre, sabe? Eu fico até feliz em saber que eu tô começando a entender um pouco mais, então essa relação tá mudando, tá se tornando um pouco mais calorosa. Ó, é incrível pensar, tipo, você não tinha coligação nenhuma, só, tipo, sabia o que era, porém não era algo interessante pra você. E que futebol tem muito um fator, tipo assim, é algo que às vezes você acaba se apaixonando. Mexe muito com a emoção da Não, acho pessoa, cara. O futebol ele é um negócio inexplicável. Eu não consigo definir o que é o futebol pra uma pessoa que me perguntasse, sabe? É igual eu falei, eu acho que eu Não, comentei com sexta-feira isso, que, tipo, a maioria dos moleques tem o sonho, tipo, de pisar onde lá pisou. Pô, imagina, pisar onde não, você, tá ligado? Tem esse peso absurdo todo. essa questão da emoção que vocês falaram é uma coisa que eu pude ver assim com os meus olhos acontecendo comigo. Essa é uma experiência, na verdade, muito engraçada até. Que quando eu vou trabalhar em Bérgamo, que é a cidade onde o time do Atalanta joga, eu sempre fico em um setor que é muito tranquilo e que os torcedores que frequentam esse setor, eles são já torcedores de anos e anos e que já frequentam também o estádio há muito tempo. E teve um momento, um dia, em que o Atalanta estava jogando, não lembro contra quem, mas uma senhora que eu já tinha visto outras vezes nesse setor, ela estava um pouco agitada, né? E aí eu falei pra ela, não senhora, tranquila, fica tranquila que o time vai ganhar, o Atalanta vai ganhar. Aí ela foi e falou, ela cruzou os dedos assim e falou, eu espero que você esteja certa. E o Atalanta naquele dia ganhou. A moça, essa senhora, ela me abraçou, assim, com uma felicidade que eu não consigo explicar pra vocês. Tipo, Isso mexe com a vida das ela me pessoas, cara. É incrível. ela me agradeceu tanto e ela falou: agora toda vez que você estiver no estádio, pra mim significa que vai trazer boa sorte. Porque todas as Superstição. outras vezes que eu tava no estádio, o Atalanta ganhou. Então ela automaticamente associou as vitórias do Atalanta à minha presença. Então ela tem uma mega simpatia por mim. Porque ela acha que a minha presença traz boa sorte pro time dela. Então, tipo, isso, cara, o futebol mexe muito com a emoção das pessoas, até chegar ao ponto de ela achar que um funcionário do estádio, sabe, tem a ver com o jeito que o time tá jogando, entendeu? A superstição É é um louco. negócio, cara, é uma loucura inacreditável. Eu tenho muito isso, eu posso Sim. falar por mim. O Carlos sabe, eu tenho algumas superstições muito doidas na minha cabeça. Que só vai fazer sentido pra mim. E é isso. Mas o importante é que você acredite naquilo. entendeu? Exato. Você Mas no não meu precisa subconsciente eu sei pra que mais no meu subconsciente eu sei que não vai mudar em nada. Sei. Mas eu continuo fazendo. E é isso. Sim, é quase como um ritual, sabe? Uma Sim. coisa entre você e o seu time, uma coisa bem pessoal. Tem outra coisa muito importante do futebol, que eu acho que, inclusive, era um dos principais motivos pelo qual eu nunca fui muito próxima desse mundo, é que, pelo menos aqui, né, as pessoas que torcem para um certo time, elas já tiveram uma família, uma influência, assim, já desde que elas eram pequenininhas. Sim. Tipo, via o pai na televisão, assistindo, torcendo pra tal time quando passava na televisão, ou o pai que usava a camisa de tal time, sabe? Quando tinha um jogo importante, um derby, sei lá, a família Sempre tinha toda influência de seguia. alguém, né? Então a criança, ela cresceu vendo aquilo e começou a cultuar, sabe? Cultivar um amor por esse time. Então é uma coisa que também nasce muito, que vem da infância, sabe? E eu nunca tive uma influência muito grande dos meus pais ou da minha família pelo futebol. Eu lembro que só algumas pessoas na família do meu pai, assim, na família do pai de pai, tinham um carinho um pouco maior pelo futebol, mas nada assim que mexesse muito comigo.
Mas, tipo, aqui, por exemplo, eu tenho um amigo, ele trabalha comigo e ele torce pra Juventus. E eu falei, com a Juventus, assim, não sei, não tenho muito o que falar sobre, não tenho uma grande simpatia. Mas eu tenho muitos amigos que torcem. Ele é basicamente o meu coordenador no setor do Atalanta, que ele torce pra Juventus lá. E eu tava falando que eu não tenho muita simpatia pelo time, mas que eu tenho muitos amigos que são juventino, como eles falam aqui. E a minha irmã, ela tem essa simpatia pela Juventus. E ele falou, pra se tornar juventino, você não vira juventino, você nasce Você juventino. nasce, né? É uma frase É. que eu ouço muito. Então, tipo, eles têm muito essa coisa, tipo, pra você torcer pra um time, você precisa já nascer com aquilo em você. Você tem que ter a influência. E até também, eu posso Então, até ter perdão, só pra te cortando. Acho que você vai entender o meu uhum, ponto. No Brasil, e eu acho que no mundo, felizmente, tá mudando. Mas o futebol, ele é mais nichado e mais incentivado ao homem do que à mulher. Então, isso pode ter acarretado, né, também na tua infância, de não ter muito esse vínculo, né? Muito provavelmente. uhum, Então, assim, e hoje, felizmente, isso está mudando, porque cada vez mais mulheres estão se interessando pelo esporte, estão com praticando o certeza. esporte, sabe? Sabe? E isso é muito engrandecedor, porque você convive nos estádios. E Uhum. até eu quero que você mesma diga pra gente, né, para quem está nos ouvindo, com o que você trabalha, como você chegou a esse trabalho, mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, você vê que o público, ele é quase majoritariamente masculino. Então, assim, Com isso até certeza. afasta um pouco, né? Aham. Não, então, tem um aspecto dessa coisa que você falou, do ser um ambiente predominado, assim, por homens, que, assim, de um certo lado pode não ser totalmente positivo, porque alguns homens no estádio, eles perdem completamente a cabeça, então eles se tornam até um pouco mais violentos, agressivos, assim, até com quem tá trabalhando lá, mas ao mesmo tempo, pode ser uma coisa muito positiva, e eu tô falando agora do meu ponto de vista de funcionária. Porque tem alguns momentos em que os nossos coordenadores, eles falam, ó, hoje você vai fazer isso aqui, e aquela vai ser a sua função. E já me aconteceu muitas vezes na minha função de revista, sabe? Eu revistar o pessoal. Só que como eu sou mulher, eu só posso revistar mulher. Assim como homem só pode revistar homem. Por uma questão, assim, de, sabe, evitar situações Verdade também, né? Constrangedor. constrangedoras, sabe? Difíceis e, enfim, desconfortáveis para pessoas, inclusive do sexo feminino. Então, assim, tem algumas exceções em que apenas mulheres, podem revistar homens. E jamais acontece o contrário, tipo, de homem revistar mulher. Mas é só, tipo, se o estádio estiver muito cheio, tiver muita gente, você vê que tá vindo só muito, muito homem, então o pessoal pede, eu tenho como, por favor, se você se sentir confortável fazer isso aqui. Mas geralmente, todas as vezes que eu faço revista, sim, é mais em mulher. O número é muito diferente, tipo, o trabalho ele se torna até bem mais leve porque não tem muitas mulheres, então é um trabalhar quase sem trabalhar, pra ser sincera. Tem aquele momento ali, aqueles 40 minutos, 1 hora em que chega muita gente, então o número entre mulheres e homens não muda muito, só que em geral, durante todo o jogo, assim, a rotina do dia de trabalho, você vê muito homem. É um lugar muito predominado pelo sexo masculino. O que pode ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo não tão boa assim. Depende do jogo, depende de quantas pessoas tem no estádio, enfim, em qual setor que você tá. Então depende de muitas coisas, mas O grande ponto que eu queria chegar muito aqui é em falar como você chegou até seu trabalho, sabe? De que forma Aham. você Eu, chegou a entrar nisso em si. Então, esse é um ponto fundamental para explicar depois de muitas outras coisas que eu imagino que vão estar na curiosidade das pessoas. Então, primeiramente, é importante dizer que eu arrumei esse trabalho graças de alguma forma ao meu namorado. Por quê? Isso é só para dar um pouco de contexto, não vou parar muito nessa parte, mas eu acho que é importante. Então, ele trabalha num departamento da universidade aqui, tá? E uma das amigas dele, muito próxima, que eu tenho muito carinho,
O namorado dessa amiga dele, ele trabalhava no estádio como coordenador. E já fazia muitos anos que ele trabalhava. Agora ele não tá trabalhando mais lá, mas ele trabalhava no estádio, eu acho que tanto da Juventus quanto do Torino. Agora eu não lembro com certeza. Mas um dia a gente tava numa festa, assim, e a gente começou a tocar no assunto de trabalho. Como tanto meu namorado quanto os amigos dele são já adultos, né, grandes, eles trabalham e tal, eu era mais nova lá, a gente começou a falar desse assunto de trabalho e disse, pô, eu acho que já tá um pouco na idade de eu achar alguma coisa pra fazer, porque é importante, né, você começar a ter esse sentido de responsabilidade, começar a trabalhar, entender o que é você depender de um dinheiro e tudo mais, saber gerenciar o dinheiro e tudo mais. A gente começou a ter essa conversa e pá. E aí ela falou, se você quiser, eu posso falar com o meu namorado, que trabalha no estádio, pra ele passar o seu contato, né, para o pessoal de lá. Eles estão sempre procurando funcionários novos, pessoas para trabalharem, porque ao mesmo tempo que tem muita gente que se demite, é um trabalho que requer muitos funcionários, requer muita gente. Então, eu falei, de boa, só que eu não tava colocando muita fé nisso, pra ser sincera. Eu falei, não sei se vai rolar, até porque eu tinha muito essa ideia do futebol na minha cabeça e como algo não muito positivo pra mim. Então, eu falei, putz, mas trabalhando num estádio, e agora? O que eu faço? Mas aí o que acontece? Ela realmente falou pro namorado dela que eu tava interessada e depois ele me mandou o contato de um pessoal do estádio do Torino e eles me faziam uma lista. E foi muito simples, muito rápido. E depois eles falaram, a gente topa, beleza, é isso aqui, pode vir trabalhar, só que você tem que primeiro fazer um curso, né? Que é um curso que ele não vale só pra estádio, mas pra qualquer tipo de evento, porque é um curso mais sobre segurança. Então, enfim, eu acho que era um curso eu não lembro agora quantas horas, mas enfim, era um curso que a gente precisava fazer, e depois disso a gente podia começar a trabalhar. Então eu fiz esse curso, passei, e depois disso eu comecei a trabalhar, e tudo isso aconteceu entre mais ou menos julho e agosto do ano passado. E foi daí que eu entrei nesse mundo oficialmente, mas eu não tava colocando muita expectativa no que eu tinha conversado com a amiga do meu namorado, porque justamente eu tinha meio que um certo... como eu posso explicar? Tipo, sei É um lá, preconceito, não é nem questão de preconceito, é um preconceito, na verdade, né? Tipo, não por eu... Era simplesmente uma questão de, tipo, putz, mas tipo, trabalhar no estádio, será que é realmente o que eu quero? E ela me explicou que ela também já trabalhou no estádio, tipo, se não me engano, ela conheceu o namorado dela lá, quando ela tava na faculdade. Olha, E ela, justamente por ser estudante, precisava de algum dinheirinho extra, então ela trabalhava no estádio, trabalhou por alguns anos lá, pra justamente ter algum dinheiro, algum extra. E ela falou, eu tô falando por experiência pessoal, eu gostei, eu trabalhei lá, você faz isso, isso e isso, posso falar com o meu namorado que trabalha lá como coordenador, pra colocar você em contato com o pessoal que pode querer trabalhar, querem que você trabalhe no estádio com eles. E eu falei, tá, mas também sem colocar muita fé nisso aí. Mas depois aconteceu e agora eu tô adorando essa experiência. Ainda voltando antes disso, você lembra o primeiro estádio que você foi, qual foi a sua primeira experiência dentro de tudo isso? Porque, tipo assim, mesmo você, tipo, não tendo aquela contato no futebol, eu acho que foi algo que te surpreendeu. Não sei, Então, talvez. eu tenho no meu bloquinho de notas todos os jogos, todos os jogos que eu faço, desde o primeiro até os últimos que eu tô fazendo. E o meu eu ia primeiro... fazer também. Eu ia te fazer essa pergunta que o Carlos fez, ainda bem que ele já adiantou o processo. Então, como eu tava falando, eu tava com um pouco de medo, pra ser sincera. Eu falei, putz, eu não faço a menor ideia de como é trabalhar no estádio. Eu fiz esse curso, mas sinceramente era um curso que, sabe, tipo, enquanto as coisas elas ficam na teoria, você pensa muito, tá, mas como é que vai ser na prática? Então eu tinha uma certa insegurança sobre o ambiente de estádio, né? Não sabia como é que ia ser. Até que esse meu primeiro jogo, quando você vai trabalhar, o nosso tipo de contrato, primeiramente, antes de chegar na resposta que vocês querem, é importante também explicar que o nosso tipo de contrato, ele é um contrato quase que a chamada. Então, tipo assim, eles mandam uma convocação pra você, falando dia tal,
vai ter tal jogo a tal hora. A roupa que você tem que usar é essa daqui. Então, é um e-mail que eles mandam, né? Porque no currículo eles pedem para você pôr os contatos. Então, eles mandam todas essas convocações por e-mail. E aí fica por você aceitar ou não. Porque justamente por ser a chamada, você tem a liberdade de aceitar quais jogos você quer estar e quais jogos você não quer estar. E como o campeonato começou por aí metade de agosto, mais ou menos, pegou a primeira convocação pra mim e eu não pude ir porque eu tava de férias. Eu tava na Calábria e eu falei, caramba, e agora? Mas, tipo, eu vou perder meu primeiro jogo. Eu tava desesperada porque eu achava que eu tinha que estar obrigatoriamente, né? Só que aí depois eu, enfim, conversando com o pessoal, descobri que não. E o primeiro jogo que eu vim aceitar foi dia. Acho que foi. Ai, foram os últimos dias de agosto. Não, foi exatamente o último dia de agosto. Assim, foi dia 31 de agosto, foi meu primeiro jogo. Que foi o Torino contra o Cagliari, que é o time da Sardenha. E foi um jogo muito tranquilo, porque era verão, o pessoal tava todo mundo de férias, então o estádio não tava lotado. Foi uma experiência um pouquinho complicada, porque justamente na prática tudo se torna um pouco mais difícil. E por ser a primeira experiência, eu não estava muito pronta. Mas aí todos os meus coordenadores daquele setor estavam falando, não tem problema, ó. É o seu primeiro jogo, a gente entende, não tem problema. O que você precisar, a gente tá aqui para ajudar. Tanto que quando a gente... Tipo, o pessoal que chega no estádio, que eles são novos, né, os novatos, eles têm esse coletezinho com uma cor diferente, que é laranja. Todo mundo tem um colete amarelo, e esse pessoal novo é laranja, que tem um nomezinho assim, que não é tipo de steward, que no caso é o nosso trabalho, mas é tipo suporte de staff, sabe? Então eles não estão lá como stewards, mas eles estão lá para dar suporte. Então eles não fazem totalmente trabalho, assim como foi para mim. Eu cheguei lá no primeiro dia e não precisei fazer exatamente tudo, foi um dia mais tranquilo. Passou sem problema, eu tava um pouco agitada, mas depois deu tudo certo. Eu, inclusive, nesse dia, fiquei dentro do estádio depois que eu fiz o meu trabalho lá fora. Porque, essa parte é um pouco... Eu acho que eu tô explicando muita coisa em um pedaço só. Mas me interrompam se alguma coisa não estiver clara. Basicamente, a convocação, ela é tipo assim, ó. O jogo é às 6. Só que a gente precisa estar no estádio 3 horas antes. Então, 3 horas da tarde a gente tem que estar no estádio. Isso porque 1 hora a gente vai dedicar à organização. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de bonífica, que no caso é para passar, tipo, todo mundo pega uma fila de cadeira de um setor específico, dependendo do setor que você fica, e a gente tem que ir andando nessas fileiras para ver se não tem nada, sei lá, objeto perigoso, algum objeto que alguém esqueceu de algum jogo anterior, algo que possa, sabe, ser perigoso durante o jogo. Então a gente faz isso para revistar o estádio mesmo. Daí depois a gente vai decidindo o que cada um vai fazer durante o horário de abertura, que são as 2 horas antes do jogo começar. Então, tipo, das 4 às 6 é o horário em que a gente trabalha mais. Porque é o horário que todo mundo entra, que os portões abrem, e todo mundo que entrar, a gente tem que revistar, tem que ver ingresso, tem que ver carteira de identidade. Então é um momento, são aquelas 2 horas mais intensas. E depois é o tempo que começa o jogo, todo mundo tá dentro e a gente fica mais tranquilo. Até depois do final, quando todo mundo sai. Então, nesse meu primeiro dia de trabalho, depois de ter feito as 2 horas de trabalho pesado, entre aspas, eu fui pra dentro do estádio normal, só pra manter segurança lá dentro. E foi muito tranquilo, foi uma experiência muito legal. Então, posso dizer que eu comecei também de uma maneira muito, muito tranquila. E depois tiveram outros jogos que foram menos tranquilos, mas tem tanta experiência, tem tanta coisa pra contar que, gente... Mas foi assim que eu comecei, basicamente, no estádio, sim. Isso até é uma coisa que eu ia te perguntar também, né? Obviamente, eu vou deixar para fazer essa pergunta um pouquinho mais para frente, mas você tinha comentado que tem anotado, né? Os jogos que você foi. Quantos estádios você já frequentou? Eu já fui... Então, eu tenho contrato assinado com o estádio da minha cidade, que é o Torino. Eu tenho também com a Juventus, já trabalhei na Juventus, aí trabalho lá. Com o San Siro, tanto com o Milan quanto com o Inter, então eu trabalho para os dois. Quando os dois jogam, eu posso estar lá para os dois times.
E trabalho também no estádio de Bergamo, que é o Gewiss, porque antes desses estádios eles trabalham com, tipo assim, um sócio, uma empresa, sei lá, qualquer coisa, qualquer sociedade, qualquer ente, que são em comum, às vezes, sabe? Então, tipo, se eu tenho um contrato assinado com tal empresa, vale para outros estádios também. Então, é mais por isso que eu tenho contato com diferentes estádios. Mas já trabalhei justamente, como eu falei, nos 2 estádios da minha cidade, em Juventus e Torino, em San Siro com o Inter e o Milan, e em Bergamo. Eu também já recebi convocação para ir trabalhar em Gênova, no estádio de Gênova, e no estádio de Ferrara, que eu não lembro o nome, sinceramente, mas isso só aconteceu uma vez. Então, digamos que, em geral, os estádios mais importantes dessa parte aqui do país, eu já tive. Na minha visão geral em si, eu queria falar um pouco sobre... Você criou um certo vínculo com a Inter, correto? Sim, sim. Você acha o negócio com a Inter. Como foi isso? Tipo assim, teve algo interessante? Teve algum jogo? Foi influência de alguém em si, igual você falou? Tipo, todo mundo tem uma influência, igual você Claro. ter um vínculozinho com o esporte é um bagulho, é um negócio familiar. E agora com a É. Inter, o que foi que aconteceu? Não, então, o meu atual padrasto, ele gosta muito de esporte, né, em geral, tanto futebol quanto outros esportes, e ele sempre falou um pouco disso em casa, assim, nunca de ser fanático, mas ele sempre falou que gostava muito da Inter, torcia pra Inter, e, enfim, estava muito conectado com o futebol. Então, meio que o primeiro time, assim, com quem eu tive contato de perto foi o Inter por conta do meu padrasto, né? E daí, quando eu comecei a trabalhar nos estádios, o primeiro jogo do Inter que eu fui foi o derby. Então, eu fui para o meu primeiro jogo com a Inter foi o Inter Milan. Ó, a Então, foi experiência. O primeiro jogo tipo foi o assim, Derby della Madonnina. foi louco. Nossa, eu tava com muito medo porque foi a minha primeira experiência de trabalho em outro estado, né? Trabalhando em outro estádio e estado, que foi em Milão. E eu tava muito ansiosa porque eu falei, putz, não sei como que funciona, não sei como é que vai ser. Tá todo mundo falando que é um jogo complicado. Então, nossa, eu tava com muito medo, juro pra vocês. O meu sentimento naquele momento foi de medo. Só que, no final das contas, eu trabalhei muito bem. Tipo, foi muito melhor do que eu esperava. E eu fiquei no setor do Inter, não fiquei no setor do Milan. E eu falei, nossa, dei sorte, né? Até porque eu tenho alguns probleminhas, assim, com o Milan. Não em questão de time, mas em questão de trabalho mesmo, assim. Com o pessoal, os coordenadores que trabalham pro Milan, eu achei eles um pouco menos simpáticos, pra ser sincera. Mas eu dei sorte porque eu fiquei no setor do Inter e eu fiquei na frente nesse dia eu tava trabalhando na frente da Hospitality, onde esse pessoal famoso, muita gente famosa, muita gente que paga muito caro por esses ingressos, elas entram, tipo, uma área VIP. E eles me colocaram lá porque eu sei falar inglês, então eles falaram assim, ó, a gente precisa de alguém que fique nessa área aqui, fundamental, que é onde todo mundo tem que pedir informação, onde entra muita gente importante, então a gente precisa de alguém que saiba falar inglês e italiano muito bem. Então eles me colocaram lá e depois eu fui pra dentro do estádio. E, cara, juro pra vocês que naquele momento eu falei, tipo, eu esqueci totalmente que eu não gostava de futebol. E eu fiquei muito conquistada, assim, eu fui muito conquistada pelo jogo, pelo que tava acontecendo. Eu entrei na atmosfera, eu quase esqueci que eu tava lá trabalhando, entendeu? E ver todo mundo, tipo, vibrando a cada passo, a cada movimento da bola, foi louco. E nesse dia o Inter ganhou. E geralmente, assim, nesse campeonato, pelo menos, o Inter tá indo muito bem. Tá, tipo, quase todos os jogos que o Inter jogou, tanto em casa quanto em outros estádios, o Inter tá jogando muito bem. E eu fiquei, nossa, então tô torcendo para o time certo. O meu coração tá batendo pelo time certo. Tá aí. Então eu comecei a nutrir essa simpatia pelo Inter daí desse momento. Mas claramente também teve uma pequena influência do meu padrasto, mas atualmente a gente até assiste jogo junto, coisa que eu nunca imaginaria na minha vida. Mas eu assisti jogos do Inter, de outros times também, mas
Com muito interesse eu assisto os jogos do Inter e vou para o estádio, tipo, super feliz quando o Inter joga. Então, foi daí que eu percebi que tá, eu tenho que continuar torcendo por esse time aí. Foi da hora. Cara, ela assistiu um jogo, um derby no camarote. Primeira experiência dela com a Inter. Só Olha isso. que absurdo, só Só, isso. só isso. Primeira experiência Nada. Como interista, é isso aí. foi. Beleza. Sim, nossa. Só. E assim, Peraí, deixa eu. Perdão. Não, pode falar, pode falar. Não, é que eu ia perguntar, porque você tinha dito que ficou, né, numa área mais VIP. Você chegou a ver, tipo, pessoas, assim, nas quais você fala, cara, eu só tinha visto essa pessoa na TV, ou eu só tinha conhecimento de nome dessa pessoa, ou realmente as pessoas que foram lá de uma situação financeira mais poderosa, assim, Legal. eram menos conhecidas, assim, digamos. Nossa, cara, então, pra você ter ideia, eu não sigo muito a TV italiana, tá? Eu não assisto muito a TV. Em geral, tanto brasileira quanto italiana, mas principalmente italiano, não tenho muito contato, assim. Então, eu não conheço muitas celebridades italianas. Mas tem alguns que são indispensáveis, tipo, você vem pra cá e você vai ouvir falar dessas pessoas, entendeu? E algumas delas que eu cheguei a ver pessoalmente. Nesse dia foi eu acho que, eu não sei se ela é uma apresentadora, sinceramente, mas ela trabalha na TV, que chama Diletta Leotta, que ela é muito famosa, tipo assim, é um nome muito, muito conhecido aqui. E um outro cantor que chama Basta, um cantor de trap italiano, ele é muito conhecido aqui. E eu vi eles pessoalmente nesse dia, sim. Algo de passar muito rápido, né? Por uma questão até de, tipo, evitar problema com os fãs e tudo mais, mas eu cheguei a ver. Só que como a gente tem que manter uma figura profissional, claramente a gente não pode parar, falar, nem pedir fotos, nem nada. Então, só fingi que... Eu tive que fingir que eu não vi, mas eu De vi. paisagem. Então, não, nossa, já teve... Vocês acreditam que já teve, assim, alguns pequenos problemas entre um amigo meu que trabalha comigo no estádio, só que ele trabalha há mais tempo, que acho que foi no estádio de Bergamo, se não me engano, que ele parou para falar com uma celebridade e ele não podia fazer isso e chamaram a atenção dele. Mas aparentemente era uma moça que ele gostava muito, então complicado. eu acho que ele passou por cima da profissionalidade para poder falar com ela. Mas assim, eu, como eu falei, não sou muito fanática, eu não tenho muitas celebridades que eu, assim, sou louca aqui na Itália, então pra mim não fez muita diferença. Mas para responder a pergunta de vocês, sim, eu já vi algumas pessoas famosas. Nesses lugares, assim, camarote, área VIP, é muito comum, principalmente em San Siro, que é um estádio muito grande, tipo, um dos estádios mais conhecidos da Itália, se não o mais conhecido. Então, tipo, é impossível. Um dos mais do mundo, eu posso dizer, porque... Eu juro que eu seria demitido no primeiro dia. Eu seria demitido no primeiro dia. eu também O acho. Carlos Augusto passou perto de mim e eu tô... O Carlos Augusto, caralho, você jogou no Corinthians, Você me fez jogando com eu estaria gritando, esperneando, batendo palminha, olhando pra ele e falando, cara, nossa, tem certeza. Mas, nossa, é muito difícil quando você é torcedor e você tá lá dentro e você não Isso pode que eu fazer ia nada. falar, cara. Isso que eu ia falar. Pô, deve ser um Tipo sentimento assim, cara, angustiante, velho. Pois é, então, tem muita gente que eu conheço que começou a trabalhar no estádio por querer estar perto do mundo do futebol. Só que quando você tá trabalhando, você não pode ir para o estádio com a mentalidade do torcedor, assim, com a mentalidade do trabalhador, do funcionário no estádio. Então você não pode torcer. Então, muitas vezes é limitante. Às vezes é melhor você nem ir do que você ir e não poder fazer nada. Correto, Porque perfeito. você tem que se conter. Então, eu, tipo, não sendo muito. Tipo assim, comecei a gostar de futebol agora, mas ainda não me considero uma fanática. Então, não fico batendo palma, gritando. Quando tem, assim, tipo, um gol, por exemplo, o Inter faz um gol, eu fico, tipo, contendo o sorriso Memória por dentro, meu assim, Deus. sabe? Sim, tipo, ou então quando alguma coisa muito absurda acontece, tipo, sei lá, um momento de tensão no estádio, e naqueles momentos é um pouco difícil conter, mas eu tenho que conter, né? Porque é da precisão. Mas, nossa, é complicado. E falando de celebridade que eu tinha esquecido, né? Vocês perguntaram, essa eu acho que é o ápice, assim, pra mim, que uma das celebridades que eu já vi no estádio foi um jogador em si do Atalanta, que foi o goleiro do Atalanta, como é que chama? O Carnesecchi. Eu encontrei ele, eu vi ele no estádio e tirei uma foto, eu tenho uma foto com ele.
E, tipo assim, pra mim isso foi o ápice mesmo, porque, tipo, não foi qualquer celebridade, foi um jogador daquele time, entendeu? Então, tipo, foi da hora. Eu queria entrar, Safira, num ponto que me chamou muita atenção ao você contar das suas experiências. Você já contou alguns fatos, né, que ocorreram com você nos estádios. Você tem um ou mais de um inusitado, assim, de engraçado, que você falou, que depois você parou pra pensar e fala, cara, que doideira que aconteceu, velho. Nossa, então, calma, para responder bem essa pergunta, eu preciso abrir a minha listinha de jogos, porque pelos nomes eu consigo lembrar de experiências muito doidas, assim, sinceramente, não, não, assim, tem muitas experiências que foram engraçadas, mas nada, tipo, absurdo. Mas uma das últimas coisas que me aconteceram foi de eu estar fazendo revista, né, pra um pessoal, as mulheres que estavam indo pro estádio no Atalanta. E é muito comum que quando você tá fazendo esse trabalho, como nós mulheres fazemos a revista só em mulheres, acontece de muitas piadinhas de alma, tipo, mas eu queria uma mocinha, mas eu queria que fosse a colega, no caso, Isso é a sacanagem. mulher, né, revistar. Só que Pelo amor de Deus. eu já levo assim, mais na. Nem ligo mais. Só que nesse Revoltante. dia, teve uma moça que ela falou: o que eu tenho que fazer? Ela tava meio confusa. Eu falei: tem como você abrir seus braços, por favor? Eu tenho que revistar, né? O casaco, a roupa, a bolsa. Aí ela falou: não tem problema, pode me tocar inteira. Aí ela foi e me abraçou. E eu fiquei meio em choque, porque eu não tava esperando que isso acontecesse. E, tipo, até por conta do comentário em si, tipo, às vezes a gente tá lá tão concentrado no nosso trabalho que a gente esquece que muitas pessoas, elas não sabem quais são as etapas, né, pra entrar no estádio. Então eu tava lá fazendo meu trabalho, automaticamente, uma moça depois da outra, chegou essa senhora, acho que ela tinha pelos 50 e poucos anos, e ela, do nada, falou, pode me tocar inteira, e me abraçou. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus. Mas também já teve, por exemplo, casos de tipo, gente que para pra conversar sobre a vida deles. E eu lembro de já ter tido uma conversa política com um cara no estádio que parou, simplesmente ele parou, começou a conversar comigo. Eu trabalhando, ele começou a falar de política. Não, mas é porque a Itália tá assim, não sei o quê. Começou a dar umas ideias muito engraçadas, muito loucas assim, sobre política. E enquanto eu tava no trabalho. Às vezes acontece esse pessoal, assim, também meio doido. E aqui, eu tava tentando lembrar desse episódio, tá? A maioria desses episódios acontecem quando eu tô em Bergamo. Eu não sei porquê, mas esse estádio, ele tem uma coisa, assim, com um pessoal meio estranho. Não é só o estádio, não. O time também é um pouquinho. Um time Se parar pra pensar e também tem. Não, então, o Atalanta, ele tem um espírito, assim, bem único dele, tanto o time quanto os torcedores do time, né? E eu lembro desse dia que tava muito, 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 muito frio. Uma das coisas mais negativas do trabalho é que quando é inverno, a única coisa que a gente pode fazer é se cobrir bem, sabe? Botar muita roupa e se agasalhar, porque o frio, ele, tipo, entra nos teus ossos, assim, é impossível. E você tem que ficar fora, você tem que ficar exposto ao frio, porque esse é o trabalho, basicamente. Então, os meses de inverno, eles são os mais complicados. E esse era, acho que, se não me engano, um dia de dezembro, que tava ventando e tava muito frio. Eu acho que tava, tipo, 1 grau, tava fazendo 1 grau, 2 graus nesse dia. E Bergamo em si já é também muito frio, porque já é um pouco mais afastado e tudo mais, é um pouco mais pro norte até, então tava muito frio. E os meus coordenadores esses dias, eles falaram assim, ó, a gente vai deixar você aqui na escada principal pela questão de, tipo, eu ser muito prática, eu saber ter informação rápido e falar inglês, então eles confiam muito nessa minha capacidade de comunicação. E eles falaram, a gente vai pôr você na escada principal e você vai ficar aqui durante o jogo inteiro. E daí, basicamente, eu fiz o que eu tinha que fazer nessas 2 horinhas e depois que começou o jogo, eles falaram, ó, vamos fazer assim, já que tá muito frio, se você quiser sentar numa escada um pouco mais afastada, você pode sentar, não tem problema, porque acho que fica até mais fácil pra você se esquentar um pouco ao invés de ficar em pé no frio o tempo inteiro. E aí eu sentei na escada enquanto o jogo tava acontecendo e eu tava do lado desse senhor
E aparentemente ele era muito torcedor do Atalanta, né? E ele tava também meio nervoso, meio estressado pelo jogo. E aí ele chegou pra mim, assim, virou e falou: Não tá com frio, não? Eu falei: Tô um pouquinho, mas já tô acostumado, né? Ele começou a puxar assunto e falou: Você namora? Aí eu falei: Namoro? Por quê? Era um senhor, sei lá, tipo, uns 60 anos, mais ou menos. Aí ele falou: Se o Atalanta ganhar, eu ofereço uma pizza pra você e pro seu namorado. Eu, eu- naquele momento, eu só consegui rir, eu não conseguia falar nada, porque a situação em si já era muito. Porque antes de frio, eu tava trabalhando, o senhor começou a puxar assunto comigo e do nada ele fala: Eu ofereço uma pizza pra você e pro seu namorado se o Atalanta ganharem. Então, tipo, acontece muita coisa dentro do estádio, mas acho que essas são as experiências assim, que eu lembro com mais clareza. São A mais pergunta que engraçadas. fica, a Atalanta ganhou o jogo? Pô, ganhou sim. Ele pagou? Como? Ele pagou? Ele não pagou a pizza. Filha da mãe, cara. Ele não... Nossa, eu ia falar que eu virava Atalanta desde Sem pequenininho vergonha. e o cara não pagou a pizza. Não. Até porque, gente, tipo, eu fui trabalhar em Bergamo, mas eu tenho que voltar pra minha cidade. Sim, sim. Aqui no Brasil, não, aqui no Brasil sai dá morte. uma confusão. Aqui sai Nossa, forte. Palavra falou que ia tem mais pagar. valor. Nossa, falou que ia Falou que pagar. ia pagar a pizza, cadê a minha pizza? Cadê? O problema é que não lembro mais o rosto desse senhor, senão eu ia lá cobrar a minha pizza. Peguei minha pizza, ela da lâmpada ganhou. Ai, nossa, foi muito bom esse dia, foi engraçado. Nossa, tem tanta coisa que acontece que, tipo, distrai você do serviço, sabe? Até coisas engraçadas entre a gente mesmo, no trabalho, tipo, os funcionários. Então, nossa, é incrível. Eu adoro esse ambiente, assim, de trabalho, sério. Eu acho, tipo, imagino que deve ser tipo, um absurdo você ver. Eu não vou falar, tipo, trabalhei com pessoas igual você trabalha com pessoas. Porque, tipo assim, eu trabalhei com uma quantidade bem menor de pessoas. Eu trabalhava num supermercado, que é o maior mercado da minha cidade. É um fato. Então, eu convivi com muitas pessoas, de todos os tipos. Aham. Boas pessoas, pessoas ruins, pessoas que estão ali de boas intenções, pessoas que vêm falar com você com mais intenções. Então, Claro. já vi o ambiente de como. E eu trabalhei durante a pandemia, então foi. Nossa, era absurdo. Era absurdo. Não podia ter lotação e tinha superlotação todos os dias. Uau, Então eu como você- imagino. Nossa, Brasil. sim, não. Trabalhar com pessoas em si já é um pouco É complicado, desgastante, tem é as suas pesado. dificuldades, mas, nossa, na pandemia, principalmente, deve ter sido complicado. Como eu falei pra vocês, eu comecei a trabalhar no passado, então toda essa questão de pandemia já estava um pouco mais calma, só que tem um pessoal que trabalha no estádio há muitos e muitos anos, inclusive é uma coisa que me surpreende muito, que, gente, eu juro pra vocês, tem gente que trabalha no estádio fazendo esse mesmo tipo de serviço há 15 anos. Então, tipo, é muito louco pra mim, tipo, eu não sabia que o pessoal tinha esse carinho pelo esse trabalho, porque, tipo, tem gente que faz por uma questão de necessidade, mas tem outros que eles só fazem por estar perto do É estádio isso que mesmo, eu ia sabe? falar. É realmente. É a questão, Tipo, acho que, do amor, né? Da paixão por tá. sim, Não, não apenas, talvez, pelo clube, que pode ser que a pessoa nem torça pelo clube na qual ela tá trabalhando no estádio, mas só de estar no ambiente, né? Aquilo que a gente já tinha comentado. O futebol, ele é tão importante para a vida de muitas pessoas que tá inserido nisso já é essencial. com Então, certeza. E além do mais, tipo, você ter a possibilidade de trabalhar, então você está ganhando um dinheiro para tá ali fazendo seu serviço, que num estádio, exato, sim. às vezes é fácil, às vezes não tanto, mas de qualquer forma é um trabalho no final do dia. É, E você tá perto de um ambiente assim que você gosta, sabe? Sei lá, eu não acho que eu poderia chamar de meu trabalho dos sonhos, mas é um trabalho que tá perto de um hobby, sabe? Uma diversão, um entretenimento. Então você trabalha e se diverte ao mesmo tempo. Então, e não é um trabalho que você tem que fazer todo dia. Então, é tipo, não tem jogo todo dia, na mesma cidade, pelo menos. Então, o máximo que pode acontecer é você trabalhar 3 dias seguidos, porque, por coincidência, os times que você trabalha, que você tem contrato assinado, vão jogar um dia depois do outro. É sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta, né? Ou quarta, Então, quinta e tipo, sei sexta. lá, vamos supor que tipo, sexta tem o jogo do Torino, sábado tem o jogo do Inter, domingo tem o jogo do Atalanta. Então você trabalha Sim. esses 3 dias seguidos, mas depois você tem tempo pra se recuperar, porque depois, sei lá, pode acontecer de você ter 1 ou 2 semanas livres. Então, é,
é sinceramente muito tranquilo. Eu gosto muito desse trabalho, além das amizades, né, que se formam, se criam nesse ambiente. Eu tenho amizades agora incríveis, que apesar de ser amizade de pouco tempo, só dos meses que eu comecei a trabalhar no estádio, são amizades que para mim já significam muito, porque a gente tem a possibilidade de dividir as mesmas experiências e quando alguma coisa tá errado no trabalho, a gente conversa uma com a outra, e eu com essas minhas duas amigas, ou alguma coisa legal aconteceu, a gente divide no ônibus quando a gente tá voltando, a gente fez até um grupo no WhatsApp, né, pra conversar e tudo mais. Então foram amizades que nasceram no ambiente de trabalho, mas que agora elas são amizades de vida mesmo, assim, sabe? A gente compartilha experiências do nosso dia a dia e é incrível ter essa oportunidade, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, elas trabalham pela necessidade de trabalhar, elas precisam trabalhar. Então, o ambiente automaticamente se torna um pouquinho tóxico e algumas amizades não são boas. Então, tudo se torna complicado, o trabalho em si, o ambiente, as pessoas. Então, eu considero, sinceramente, um privilégio de poder trabalhar com a paz que eu trabalho, sabe? Tipo, é um trabalho complicado, muitas vezes eu tenho que passar, tipo, 12, 13 horas fora de casa, quando eu principalmente tenho que viajar para esses estádios mais longe. Mas são experiências que, no final das contas, tipo, um pouquinho de mim cresce sempre, sabe? A cada jogo, a cada pessoa que eu tenho contato lá dentro, que sejam outros funcionários ou que sejam torcedores. E a bagagem que você vai levar também para sua vida quanto a isso é Com certeza. O fato de estar impagável. aqui contando isso pra vocês, né, tá compartilhando essa experiência, já significa que eu tô aprendendo muita coisa, que eu tô tendo a oportunidade de falar disso e que eu gosto também. Então, tipo, tem um crescimento pessoal, não só em questão de responsabilidade, porque qualquer trabalho vai requerir, tá certo, né? Eu acho. Requer, né? Requer, na verdade. Não, claro, fica tranquilo, pelo amor de Deus. Inclusive, perdão por qualquer palavra errada que eu Não, tô pelo amor falando. de Deus. Eu realmente, acontece muitas vezes que eu não percebo o que eu tô falando, mas eu acho que, eu espero que pelo menos a essência do que eu tô tentando falar esteja sendo Claro, compreendida. você pode ter certeza que sim. Eu queria entrar também, a gente, né, falou do bônus, mas eu queria Aham. saber do teu ponto de vista o ônus. Fora a questão que você falou do clima também, do frio, né, da situação de ficar exposto, a questão Aham. também de você ficar um tempo fora de casa. Mas o que mais te dificulta na questão que você mais tem dificuldade no teu trabalho? E que, por exemplo, eu sei que hoje é uma coisa que você gosta muito de fazer, né? Mas que você vê ali que talvez, pô, isso é um pontinho fora da curva que não é legal. Então, como todo trabalho tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, né? Por sorte, os pontos positivos, eles são superiores aos pontos negativos, do meu ponto de vista, pelo menos, no estádio e com o trabalho que eu faço. Só que alguns pontos negativos, eles são bem complicadinhos de lidar, às vezes, primeiro, eu vou seguir uma ordem para tentar explicar certinho o que eu tô querendo dizer. Como eu falei antes, a questão da temperatura, ela pode ser, assim, um péssimo inimigo, né? Porque, nossa, já me aconteceu de trabalhar tantas horas em pé e fazendo um trabalho que não é tão movimentado em questão física, que eu já cheguei a não sentir minha mão e meu pé, de tanto frio. Assim como no verão, tipo, quando eu comecei a trabalhar em agosto, setembro, que aqui ainda tá muito calor. Nossa, você sua, você não vê a hora de simplesmente entrar e tomar água, sabe? Então a temperatura, ela é uma coisa terrível, assim como as horas fora de casa, né? Porque quando a gente tem que viajar para outros lugares, é difícil, porque tem a viagem toda no ônibus, a ida, a volta, o cansaço do trabalho em si. Mas tem outra coisa que pra mim é a pior, que é quando eu tenho que trabalhar em San Siro com o Milan. Eu falei que eu não tenho uma simpatia, assim, enorme por alguns funcionários, porque eu não sei se é um acordo que o pessoal do Milan tem, mas todo mundo que vem de Torino, né, que faz essa viagem de Torino para Milão, para o Milan, eles acabam nos piores lugares do estádio possível. Tipo assim, a pior função que você pode fazer dentro do estádio,
você vai fazer com o Milan. E isso geralmente acontece só com o pessoal que vem de Torino. Então, eu já tive muitas experiências assim complicadas em questão de ter que ficar na frente de um portão em pé por muitas horas, sem fazer absolutamente nada, sem falar com ninguém, porque você trabalha sozinho, basicamente. E é um portão que você abre, tipo, uma vez em todas essas 6 horas de trabalho, e você tem que ficar em pé. É terrível. E, tipo, beleza, alguém vai ter que fazer aquele trabalho, alguém vai ter que fazer aquela função, porque é parte do trabalho. Mas, sim, eu percebo não, não sou eu. Tem muita gente do estádio que percebe também que esses lugares terríveis, eles só são dados pra quem vem de Torino, com o Milan, pelo menos. Então, quando tem jogo do Milan, inclusive amanhã, eu tenho que estar lá, a gente já sabe que a gente vai acabar num lugar péssimo, entendeu? E isso já deixa você um pouco mal-humorado, porque você fala, pô, gostaria de estar dentro do estádio, ver um pouquinho do jogo, ou sei lá, fazer um trabalho um pouco menos chato, mas você sabe que o seu destino é aquele quando é com o Milan. Mas, assim como outras coisas, outros jogos, chega o final, você vai pra casa, descansa, então é uma coisa que eu consigo passar por cima, digamos. Fora isso, não tem muitas coisas negativas. Eu acho que também só o fato de alguns comentários um pouco machistas de algumas pessoas, principalmente quando quando vai pra fazer revista, né? A gente só pode tocar em mulher, e alguns homens, eles falam, mas eu queria que fosse você, não sei o quê, mas são coisas que eu já aprendi a lidar. Fora isso, acho que tem muitas outras coisas negativas, não? São coisas que dão pra fechar um olho, sabe? Passar por cima. Sem dúvida, sem dúvida. É como eu até tinha dito na introdução da pergunta, né? É o ônus e o bônus da situação. Com certeza. E essa questão do Milan também com o pessoal de Torino. Você dizendo isso na questão do trabalho, eu remeto muito, obviamente, à questão futebolística da rivalidade, sabe? Uhum. Que eles têm. E não é só no futebol, acho que é com o povo em si, sabe? Existe uma rivalidade política, talvez, ali dentro. Talvez uma geopolítica também pode ser que haja um preconceito, talvez, de um. Não sei. Mas você trazendo isso me aflora ainda mais alguns pontos que eu já tinha na cabeça. Isso é muito interessante. Olha, eu nunca parei pra refletir desse ponto de vista, eu só achava que era uma questão de conveniência mesmo. Tipo, o pessoal de Milão, já vem de Milão, eles são privilegiados por já estarem lá na cidade deles. Então, isso já é uma coisa muito boa. Tipo, você não precisa viajar tão longe pra ir para o estádio trabalhar. Já a gente que vem de Torino, sabe, são 2 horas de viagem, não são muitas, mas ainda assim é uma viagem. A gente tem que se encontrar muito antes, sabe, para fazer tudo certinho, chegar no horário certo. Então, acho que para eles é só uma questão de conveniência, do tipo, o povo que vem de Torino, a gente já sabe que eles estão vindo já. Não sei como é que eles pensam, tipo, vamos botar eles ali no lugar de sempre mesmo, vai, acabou. Porque com o Inter, por exemplo, eu sempre trabalho em setores diferentes. Às vezes pode ser um pouco ruim, às vezes pode ser melhor. Mas pelo menos eu posso dizer que é um trabalho mais justo, sabe? Tipo, eu já fiquei em diferentes setores, eu já fiz diferentes tipos de trabalho. Então eu explorei um pouco mais do estádio graças ao Inter. Porque se fosse só com o Milan, eu provavelmente teria ficado só na frente de portões por todo o serviço. Então, eu sinceramente não sei o que motiva eles a tratarem os funcionários assim, mas infelizmente é parte do trabalho isso também. Eu não posso falar muita coisa sobre, tipo, eu só aceito e acabou. Isso alimenta um pouco a rivalidade do torcedor. O torcedor era do Inter e não se dá muito Pode bem ser. com as situações no Milan. Isso é. Então, eu não, eu já não tinha muita simpatia pelo Milan, pra ser sincera. Mas aí depois que eu comecei a ver que no mundo do trabalho também, esses funcionários, esses coordenadores, eles não colaboram muito, eu falei, pois agora eu tenho um motivo a mais pra odiar A esse grande realidade é que o Milan é uma soberba do caramba, né? Essa é a grande realidade. Tem Mas que o ser dita Giroud? aqui. O Giroud é lindo mesmo, pessoalmente? Ele é bonitaço, não tem o que fazer. Ele é bonito mesmo? Fala a Ele é real. bonitaço, não tem como. Assim, tem jogadores muito bons, tem Ele é... a Não reputação complica do ela, não, Milan. cara. A gente pode falar isso. Eu tô A gente pode. brincando, eu tô Eu e brincando. você Não, podemos. não, mas Tô assim, brincando. eu tenho que admitir que, tipo assim, o Milan não é um time péssimo, tá? Tipo, caramba, a reputação do Milan, ela faz sentido, sabe? Pelas coisas que, enfim, pelo histórico do time em si.
e jogadores legais e tal, beleza. Só que eu simplesmente não tenho uma simpatia. É minha obrigação como interista odiar o Milan, não tem muito o que ser feito. Não, eu concordo. Eu gostava do Milan Perfeito. porque tinha o Kaká. Também concordo Perfeitamente, contigo. perfeitamente. Mais nada. É minha obrigação como torcedor do Perfeito. Inter odiar o Milan. Esse é o sentimento, esse é o pensamento. Esse é o ponto. Esse é o pensamento, tem que ser assim. Assim como eu. Nossa, assim como eu tenho um problema, não um problema sério, mas tipo assim, uma certa rivalidade com amigos meus em questão de futebol, porque eu tipo, defendo o Inter e tal, assisto os jogos e falo, tipo, mas o que que você. Tipo, sabe, quando você começa a discutir e você fala, tá, mas ano tal o Inter ganhou isso aqui, ano tal isso aqui aconteceu. E aí eu tenho esse problema com muitas pessoas que torcem pra Juventus. Porque entre Juventus e Inter tem um ódio, assim, absurdo. Acho que Você- até mais entre... É só você falar que eles são vice o tempo todo, que aí você pega no pé dos caras. É vice o tempo todo. Nossa, No sim, Brasil é o tipo, Xeninho. eu não sei como no Brasil, tipo, quais são os times que têm esse comportamento assim no Brasil entre os torcedores, mas eu acho que entre o Inter e a Juventus tem mais rivalidade do que entre o Inter e o Milan, pra Sem vocês dúvida, terem sem ideia. O Brasil aqui é todos contra o Corinthians. Aí o Flamengo também. Não, Flamengo. o Flamengo é terceirizado. Não, mas é contra. É que, tipo assim, se for pra fazer uma conta no geral, pô, tem gente contra pra caramba aí, bicho. Tem pra caramba. É todos contra o Corinthians. E Aqui, ó. contando, eu torço pro Corinthians. Eu sou o Corinthians. Somos, inclusive. Somos. Somos Esporte Ah, Clube ok. Paulista. Então, aí, vocês pelo Somos. menos não é todo mundo contra. Você vai Não. ser incluída nisso logo, 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 logo. Logo, logo. Você vai ter no Corinthians. Marca isso. Não faz a minha sofrer, Olha, não, deixa quieto. nossa, Não já precisa vi isso disso. complicado. Não Já precisa vi isso disso. complicado ter que lidar com a rivalidade dos juventinos e dos interistas. Nossa, ter que lidar com Não a quero entrar rivalidade em Corinthians e Palmeiras, não, pelo amor de Deus. Nossa Vamos Palmeiras, senhora. pelo amor de Deus. Palmeiras, time considerado italiano. O mais Ué, italiano do já- Brasil. Já tem um histórico na Itália, o Palmeiras aí, deixa esse negócio quieto. Nossa, mas eu já conhecia pessoal que torcia pro Palmeiras. Eu lembro até de uma vez que teve meio que uma briguinha assim na rua onde eu morava, de uns palmeirenses Tô com falando? sei lá quem. Tô falando? Falando? Esses caras. Deixa eu ficar Então, quieto. Se eu falar o que eu peço, eu vou ser preso. Nossa, Por isso não pode ter um podcast ao vivo, entendeu? Esse é o grande Exato. Não, problema. poder pode, só tem que medir as palavras. Se eu falasse o que eu peço, eu tenho que falar em off. Porque olha. nossa, agora- eu então que Pode falar. trabalho aí, se eu tivesse que falar algumas coisas, nossa senhora, é melhor ficar calado. Agora, pra não estender tanto, a visão que eles têm do brasileiro aí, qual é? Queria saber muito, qual é a visão que eles têm do brasileiro? O que eles falam, tipo, ok, eu sei que eles, pra todo mundo, o Brasil é só o futebol e o carnaval, mas qual é a visão que o pessoal passa do Brasil? Eu sei que não se fã, não, mas... E complementando também a pergunta, tá? Se você sentiu algum tipo de preconceito, né, nessa tua adaptação. Eram pontos também pra chegar. Então, eu vou começar dessa última pergunta porque ela vai me levar a responder a primeira de um jeito mais fácil. Então, eu acho que os italianos, eles são muito assim, eles têm essa obsessão por países que têm praia, que tem verão, que tem sol. Tipo, tipo, por exemplo, aqui na Europa mesmo, os italianos, eles amam a Espanha, eles amam tudo que tem a ver com a Espanha, com Portugal, com países quentes mesmo, a Grécia, por uma questão de estação, uma questão de tipo, férias, é totalmente associado a férias, e o italiano ama férias, né? De relaxar para o italiano é o objetivo principal da vida. Então, quando eu falo que eu sou brasileira, o pessoal automaticamente remete a essa imagem, tipo, país perfeito para passar férias, praias lindas, pessoas incríveis, verão e tudo mais. Então, eu nunca sofri algum tipo de preconceito pesado, porque, pelo menos, as pessoas que eu conheci pareciam idolatrar muito, assim, essa imagem do Brasil, pelo menos do lado positivo, né? Porque tem algumas outras pessoas também que falam do lado um pouco mais negativo, da criminalidade, enfim, perigos no Brasil e tal. Então, assim, eu nem posso dizer que eu já sofri algum tipo de preconceito. Claramente, alguns comentários mais desagradáveis, principalmente de pessoas mais velhas, mas pra mim, olha, sinceramente, eu já nem levo mais em consideração, porque idosos, eles vão tentar arrumar briga com qualquer pessoa.
Ainda mais se forem idosos, assim, dessa parte mais do norte da Itália. Então, tipo, eu já nem ligo mais. Mas alguns comentários assim, ai, coisas mais xenofóbicas mesmo, tipo, ai, esses estrangeiros, nada voltado a mim como brasileira, mas qualquer estrangeiro em geral. Portanto, eu falo, a questão do preconceito na minha adaptação não foi algo muito presente, por sorte, mas infelizmente com outras nacionalidades, esse preconceito ele é com certeza muito maior. E eu sinto muito, né? Porque qualquer nacionalidade para mim deveria ser aceita pela própria cultura, pelo povo, enfim. E no mundo do esporte, no trabalho e tudo mais, essa simpatia ela parece ser ainda maior, porque assim que eu falo de Brasil, eu falo, Você linka sou automaticamente a brasileira, futebol, né? tipo, logo, nossa, que da hora, mas ai, o futebol, ai, mas o Pelé e Neymar, e isso e aquilo. E, tipo, por mais que seja um estereótipo, pelo menos é uma parte saudável do estereótipo, né? Então, Eu acho que falar sobre isso. eu posso estar sendo totalmente, besta na minha análise, mas creio que esses estereótipos, eles auxiliaram, pelo menos um pouco na tua adaptação, talvez, pela aceitação, né? Pelo lidar com você, né? Na grande realidade ou não? Não, eu acho que talvez, assim, o futebol, ele trouxe essa certa reputação positiva para o Brasil, pelo menos de um ponto de vista mais superficial, porque eu acho que pessoas que são super fanáticas por futebol entendem que talvez tenham algumas falhas no futebol brasileiro, mas em geral, como geral, assim, vista por qualquer pessoa, o futebol brasileiro ele é muito apreciado. E eu acho que, inclusive, isso foi algo que deu muito auxílio na minha adaptação e na aceitação da minha pessoa como estrangeira aqui, tanto no mundo normal, na minha rotina, quanto no meu trabalho. Porque a Itália também ela é muito dominada por essa mentalidade do futebol. Então, acho que sim, isso ajudou de alguma forma. Claramente tem algumas pessoas que falam não, mas jogador tal é melhor do que jogador tal. Tipo, eu também, às vezes, acabo colocando palha na fogueira, falando, não, mas a gente brasileira, a gente é os melhores. É claro que os jogadores brasileiros, eles são os melhores. Tipo, eu tava conversando com um amigo meu esses dias, ele torce pra Juventus, e eu falei assim, mas o Danilo, ele é incrível, porque, obviamente, ele é brasileiro. A única coisa que salva o time de vocês é o Danilo, né? Aí ele falou, eu concordo com você, mas, por exemplo, o Alexandro, ele é terrível. Então, assim, toma cuidado com o que você tá falando, porque você não tem razão nisso aí. Enfim, foi uma questão de brincadeira, ah, entre a gente, mas, tipo, essa questão de ser brasileiro é uma coisa muito apreciada por amigos meus, pessoas que eu conheci nesses anos aqui. Então, assim, tipo, tive a sorte de ter sido aceita como um brasileira, digamos assim. E pra gente, o Danilo não é tão legal não, tá ligado? Tem um preconceito legal com o futebol dele aqui. É pouco, não. O pessoal aqui pega no pé do Danilo, tá? O Pra Danilo gente. não é muito bem visto no Brasil, É não. bom, o futebol dele é bem baixo, bem baixo. A E gente. assim, eu discordo muito, porque o cara passa pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Manchester City. Do cara não pode ser ruim, mas a Mas, gente aí. Então, e talvez assim, por ele ser brasileiro, sendo visto por brasileiros que tem, tipo assim, jogadores incríveis, o Brasil A grande realidade é que o brasileiro ele é muito crítico quanto ao futebol. Então, assim, então, o sarrafo é muito maior, a questão ela é. sempre se espera muito de um Sempre se cara, espera por exemplo, muito. por ele ser brasileiro, o brasileiro já Exato. fala. Ele é brasileiro, ele é obrigado Exatamente. a você tem ser que. melhor. Exato. Então, tipo, você é brasileiro, você tem que dar nome, você tem que mostrar que referência. você exato. Mas eu tenho uma amiga, que ela é uma colega de classe minha, que ela é obcecada pelo Danilo, ela é obcecada pelo Juventus. E toda vez que ela me vê, ela solta uma frase em português, eu nem espero, tipo assim, nem que eu espere. E teve uma vez que ela tava no estádio, não, ela tava indo para o estádio, e ela queria escrever uma mensagem no papel. Só que ela queria escrever em português porque ela queria que fosse pro Danilo ver. Aí ela falou, Safira, me ajuda a escrever isso aqui. A frase que ela queria escrever é, Danilo, eu quero ter um filho com você.
Aí é Eu vou dizer só complicado. isso. Aí é complicado. Aí é foda. Ah, não. Gente, foi bom. Logo Danilo. É de Deus, cara. Ela é italiana, nascida e crescida aqui de pais italianos, obcecada pela Juventus e é fã de Danilo. Ela me pediu pra traduzir Cara, essa aí frase é em complicado. português. Eu fiquei, Isso. mano, Não, foi muito bom. Ai, caramba. Você tem mais Não. alguma pergunta, velho? Mano, e o Adriano, o imperador? Imperador minha mãe na Inglaterra. Na Na Inglaterra, na Inglaterra é Itália. foda, né? Na Inglaterra é foda. Na Eu jogou lá, claro. Não, eu me perdi no Danilo. Personagem, no personagem. Eu me perdi ali. Eu não sei nem onde eu tô mais. Mas o Adriano, o nosso imperador, ele é imperador mesmo? No- Escuta falar dele? eu sou muito suspeita pra falar, né? Assim, Inter ainda? eu. Com certeza. Vai, eu passo um pano. Sinceramente. Eu passo um pano. Vocês acreditam que uma vez eu tava no estádio, de novo, isso em Bergamo? Porque todas as merdas que me acontecem são em Bergamo. O torcedor da Atalanta é maluco. Não, o problema é que não era nenhum torcedor, era um cara que trabalha lá, um funcionário, amigo meu. Ele Então, foi e falou: eu tô parando pra pensar que a cidade inteira é maluca. a cidade inteira é maluca, né? Então pronto. O que acontece? Eu percebi que ele estava olhando muito pra mim, mas, tipo, não olhando, tipo, de flirt, sabe? Ele tava olhando com Fixamente. curiosidade. Eu, tipo, tentando entender quem que eu era, ou de onde eu venho. Porque a gente não tinha conversado antes. Aí, no final do jogo, a gente já tava pra ir pra casa. Eu parei e falei assim, tudo bem? Tipo, você quer me perguntar alguma coisa? Aí ele falou, não, tava só tentando entender de onde que você era. Porque eu tava entre marroquina e brasileira. Porque tem muita gente, uma porrada de gente que me confunde com marroquina. Pelos traços, né? Pelo cabelo escuro, o corte dos olhos, enfim, a cor da pele. Tem muita gente que acha que eu sou marroquina. E ele tava falando que não sabia qual dessas duas nacionalidades. Eu falei, não, eu sou brasileira, você tava certo, quase isso. E ele falou, não, tem outra coisa. Tem alguma coisa em você que parece com o Adriano. Como assim? E daí ele foi e perguntou pra outro cara, falou, mas não é verdade que ela parece? E ele falou, sem razão, tem alguma coisa. Eu falei, gente, Eu já meti uma mala, falava que eu era sobrinha da irmã dele, que Mas era aí, casada com meu tio. nossa, Eu ia longeão, eu ia longeão. mas Eu aí foto com ele e tudo tal. não ia colar, Olha a não, foto. velho. Como não ia colar? Sabe por quê? Eu vou te explicar por que não ia colar. Porque o Adriano, em quase todo lugar que ele pisar na Itália, ele vai ser rei. Não tem como. Ele Então, tem assim, uma... não, entendeu? Não tem como, cara. Ele tem uma... seria absurdamente conhecido e tal. Exato, cara. Então, assim, não tem como, cara. É porque, tipo, pra gente, quando vemos entrevistas do pessoal, tipo assim, eu vejo muito Reels, muita coisa assim perdida, vídeos pequenos, curtos. Sempre quando a gente vê alguém da Itália falando, elas sempre falam de duas pessoas. O Ronaldo, que pra mim é o cara que fez eu gostar de futebol, é o cara que me fez gostar de futebol, pra criança e tal, ver aquele cara, tipo, jogando pra ver tudo. Fenômeno. E o Adriano, que ninguém entendeu o que aconteceu com ele, mas o auge dele foi aí, entendeu? E todo mundo fala que Adriano é jogador, entrevista com o pessoal na rua, todo mundo fala do Adriano. Adriano é em Milão, para a parte do Inter, é como se fosse o Alex pro Fenerbahçe, entendeu? Fenerbahçe. Quase isso, né? O Alex Fenerbahçe, pra mim, é um... O Alex do Fenerbahçe é do Deus, futebol. realmente, né? É. O Alex do Lá ele Fenerbahçe é tem- Deus. Lá ele Tem estátua, tem tudo. O cara, ele tudo. para, ele não consegue andar na cidade, entendeu? Nossa. Se alguém vê ele, realmente, se alguém, a cidade, o país inteiro para, se alguém vê esse cara. Porque, assim, ele, de tanta influência que ele teve, e, de novo, falando, é o esporte, né? O esporte, ele mexe com tanta gente, com tantas emoções, e, igual eu tava dizendo no começo, eu tenho, pra mim, e quando ouvindo você dizer que começou a se interessar mais pelo futebol, vendo e vivendo ele no dia a dia, cara, eu tenho uma sensação tão boa no sentido de que eu sempre vi e vivi o futebol como algo essencial pra vida. Porque pra mim sabe? Pra mim é muito. Com Eu certeza. vivo isso 24 horas. Então, ver que alguém tá tendo pelo menos 1% da visão que eu tenho, tendo um preconceito disso, pô,
mudar esse estereótipo que muitas pessoas também têm, tem pro bom e tem pro ruim, cara, é excepcional. Então, Não, então, assim, pra mim, eu acho que, assim, pra mim a coisa mais importante é o fato de estar podendo não só compartilhar a rotina de uma pessoa que trabalha, que vive dentro desse mundo, mas que também, do ponto de vista mais, assim, humano, pessoal mesmo, na minha vida, quase como se fosse, tipo, uma testemunho de uma pessoa que não gostava, que não apreciava futebol, pra uma sim. pessoa que agora torce, vê jogos e, tipo, conseguiu colher a verdadeira essência, sabe, do futebol. Apesar de ter algumas coisas que eu ainda não concordo, mas não em questão de time, no jeito que os torcedores se comportam. Tem alguns episódios violentos, tem alguns episódios, assim, um pouco mais complicados dentro do estádio, mas que isso não tem a ver com o time. O futebol mesmo, o esporte, ele é uma coisa interessante, sabe? Inclusive que até hoje nutre tantos sonhos, sabe? Tantas crianças querem tanto ser jogadores de Sim. futebol, eles crescem com esse exemplo. Então, a essência por trás desse esporte, ela é muito bonita e que deveria ser entendida pelas pessoas, mas compreendida pelas pessoas. E felicidade eu tenho de saber que você vivencia isso na prática e tá compartilhando isso com a Sim. gente. Então, Eu fico feliz também, sabe? Tipo, eu acho que uma das maiores satisfações pra mim, pessoalmente, é a de entender quando eu tô errada e dizer assim, caramba, eu aprendi com uma certa coisa, eu vi que eu tava errada e agora eu tô tendo a possibilidade de me desculpar comigo mesma sobre aquilo que eu achava que antes não era tão bom e agora é. Tipo, eu tô super feliz em ter achado, tipo, em ter estado errada esse tempo todo sobre futebol. Tipo, caramba, agora é uma coisa que eu consigo apreciar e que eu sou feliz em apreciar. E que bom que eu me dei conta de que as coisas estavam assim, sabe? Que eu errava antes em achar que era só uma coisa banal e superficial. Isso em si é algo, tipo, absurdo. É incrível você parar pra pensar, tipo, são mudanças. Eu comecei, igual você falou que se demorou um pouquinho pra gostar de futebol e tal, teve um pouco de influência, um pouco não, um pouco mais pelo trabalho. Eu tinha também um problema quando era mais novo, eu não tive tanta influência, mas eu jogava. Eu preferia jogar do que assistir. Demorou pra mim trocar isso. Uhum. Então é super compreensível. E, pô, futebol é um bagulho apaixonante. É difícil você não começar a ver e não se apaixonar por aquilo tudo. Com certeza, ainda mais assim, para pessoas que desde sempre, como eu posso dizer, que tem esse carinho, sabe? Por um certo time, ou talvez não um time específico, mas gosta de assistir futebol. Por exemplo, o colega de quarto do meu namorado, ele mora com outras duas pessoas, né? E uma das pessoas com quem ele mora é um amigo meu, um amigo dele, e ele tá fazendo faculdade de educação física agora e ele gosta muito de futebol. Ele é muito, muito louco, assim, por futebol, e ele torce pra o Napoli. E outro dia eu falei assim pra ele: o Napoli vai jogar hoje, boa sorte aí com o jogo e tal. Aí ele falou: não sei se eu vou estar assistindo, mas obrigada pelo apoio e tudo mais. E a gente começou a falar de futebol. E ele disse: eu não assisto futebol só pelo meu time, eu assisto futebol pelo esporte que ele é. Eu não assisto um time, eu assisto o esporte, eu assisto o futebol. Não importa qual time, se naquele momento eu tiver com vontade de assistir, eu vou assistir. perfeito. Então a gente teve um pouco esse papinho assim sobre futebol, então foi legal também ter a opinião de uma pessoa que, além de gostar, estuda, né, sobre a questão esportiva, educação física e tudo mais. Então foi legal, foi da hora. E feliz novamente, digo, ficamos nós pela tua participação, pela tua presença mais uma vez aqui, pela tua disponibilidade também. Quero Eu que muito agradeço, te eu que agradecer, agradeço. porque é engrandecedor demais para nós e espero que tenha sido também um pouco para você, porque é algo que nos soma muito, que vai nos agregar pro resto da vida. E eu quero deixar esse gostinho de quero mais para uma próxima participação, porque tem bastante coisa. Então, eu gosto, Eu tenho eu gosto bastante disso. coisa para contar. Eu que agradeço em primeiro lugar
por ter sido convidada e por estar tendo o privilégio de não só ajudar vocês, mas de talvez ajudar pessoas que estão ouvindo esse episódio a terem uma ideia de como que é ser uma estrangeira, uma brasileira aqui num país que valoriza tanto o futebol, como é estar dentro desse mundo, sabe? Poder dar uma visão mais próxima da realidade do que é trabalhar nesse campo. E de verdade é um prazer enorme poder compartilhar todas essas experiências. Tem muitas outras para contar, muitos outros detalhes que eu espero ter a oportunidade ainda assim de falar. E de verdade, obrigada de coração por esse papo que é muito bom. Eu que agradeço. Na realidade, faço também o agradecimento ao meu grande amigo, Carlos. Obrigado pela participação, pela disponibilidade também do tempo. Eu sei que para você é mais corrido do que para os demais. E é uma grande adição sempre que você está conosco. Então, muito, muito, muito obrigado. Não, eu tenho que só agradecer por fazer parte dessa equipe, porque eu sempre digo que é algo que, por mim, eu entrego total. Às vezes eu brinco, total, mas eu tô aqui, que precisar. Tenho que agradecer muito a Safira por, tipo, ter disponibilidade, por tá dando um pouquinho do seu tempo, um pouquinho dos seus conhecimentos pra gente e tudo mais. A gente já tá planejando fazer mais assunto. Espero que tudo Vem coisa corra boa. bem, vem coisa boa pela frente e pra mim isso só agrega, é algo perfeito. Só tenho que agradecer a todos Eu que e ao que tá agradeço. acontecendo. Obrigada de verdade mais uma vez pelo convite. E sim, vamos ter outras oportunidades para conversar mais sobre o que eu tenho, né, para falar. Não só necessariamente de futebol, mas em geral, uma experiência aqui, porque tem tanta Exato, coisa pra claro. falar sobre Tem a minha tanta coisa, vida. exatamente. Foi o que eu falei no comecinho, quando vocês pediram para me apresentar, que assim, eu falei o essencial, o básico do básico, porque na verdade tem tanta coisa para falar sobre mim, sobre o que é morar aqui, que não tá só conectado com o Claro, assunto claro. principal do podcast, que é o futebol. Então eu espero que a gente realmente tenha mais oportunidade para debater sobre isso. E teremos, Obrigada você mais pode uma ter vez. certeza. O agradecimento é nosso. Eu quero também deixar um abraço muito grande para o Léo e para o João, que infelizmente não puderam estar conosco hoje, mas nas próximas edições tenho certeza que estarão. Senhoras e senhores, antes de encerrar, eu queria pedir para que você nos siga nas redes sociais, né? @loscatimbeiros em todas as redes sociais. Nos siga no Instagram, no X, no TikTok, no YouTube. Se você estiver nos ouvindo no YouTube, deixa um like. Tá? Se você estiver nos ouvindo na sua plataforma de áudio favorita, também deixa um gosteizinho. Compartilha que ajuda muito a gente. E até a próxima, hein? Obrigado. Tchau, tchau.